Pessoal, esse vídeo a gente vai fazer agora, o tema desse vídeo vai ser FSA, o uso do FSA, certo? Por que eu tenho FSA na oficina, certo? Caso aqui, ó, vou pegar aqui para vocês aqui, ó, caso esse certificadozinho aqui, ó, no meu treinamento Master em 2015, efetuado pela Bosch. Lá eu aprendi o que é uma FSA, eu aprendi a utilizar os manuais do Waze, eu aprendi a utilizar tudo. Então eu vi a capacidade que é o equipamento chamado FSA. Hoje aqui na empresa a gente possui uma FSA 720, que é igual a 740, só que ela não vem com o carrinho, que foi a primeira que eu comprei em 2015. E há um ano e pouco atrás surgiu a oportunidade de comprar uma outra FSA, comprei uma semi-nova, né? E temos duas. E se a coisa andar direito nesse Brasil, como a gente pensa esse ano, a tendência é ano que vem a gente comprar a terceira. Já me chamam de louco por ter duas. Imagina quando eu comprar a terceira. Mas é uma ferramenta que hoje aqui na empresa é o dia a dia da empresa. Hoje com duas, vira e mexe, a gente está naquele ponto que está parado esperando para ser utilizado. É raro essa situação? É raro, mas acontece de ter que ter as duas utilizando. Uma situação que acontece, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, de uso da FSA. Então eu consigo, por exemplo, botar ela monitorando consumo de bateria. Eu vou lá, boto lá teste de consumo de bateria. Então eu sei certinho, eu vou lá e programo ela, vamos supor, para 12 horas de teste de consumo, ou 24 horas, ou 3 horas, ou 4 horas. Eu escolho o tempo que eu quero. Pegamos o Mustang aqui na empresa, por exemplo, que intermitente, de manhã cedo ficava sem bateria. Chegava lá para fazer os testes, o carro não tinha consumo. Chegava a trazer para cá, o carro não tinha consumo. O cliente deixou o carro aqui com o tempo, deixamos a noite toda monitorando, normal. No outro dia a gente liga, desliga, o carro abre porta, fecha a porta, deixa a noite toda monitorando, normal. Na terceira noite, quando chegamos de manhã, o gráfico da noite toda, ele se resume quando você dá um pause na tela do seu computador. Quando você pega o cursor, ele falou que após 6 horas, literalmente ele começou a consumir quase 3 volts. Consumo muito alto, por isso que de manhã estava sem bateria. E ele ficou consumindo aquilo lá. Quando a gente chegou de manhã, só o fato de abrir a porta, aquele consumo tinha sumido. Quer dizer, um pouco antes da gente abrir a oficina, na realidade o consumo já tinha sumido. Então o que a gente fez? A gente começou a deixar durante o dia, no próximo dia, no outro dia, monitorando ela durante o dia. A FSA, quando chegava perto das 6 horas, a gente ficava perto do carro. Até na hora que, 3 dias depois desse ocorrido, voltou a fazer o defeito. 6 horas de uso do carro parado, na realidade 6 horas do carro estacionado, começou a consumir a bateria e começamos a trabalhar no carro. A gente já deixou o carro instrumentado, o carro estava trancado, mas a gente travou as fechaduras de porta, travamos as trincas do capô, enganamos o sistema para o carro pensar que estava travado. E começamos a trabalhar no carro, onde a gente identificou o consumo, que era o rastreador, que às vezes ele enlocava e começava a gerar um consumo altíssimo na bateria e zerava a bateria. Então a gente sabia o tempo que ele demorava para ligar e desligar pelo meio desse monitoramento. Então, enquanto a gente está utilizando uma função dessa, a gente está sem uma FSA na empresa. Por isso que a gente partiu para a segunda. Apareceu a oportunidade de comprar a segunda, a gente partiu. Outro exemplo que a gente usa muito a FSA aqui na empresa, a gente usa para vender serviço. Um colega meu, o Marcos, lá de Tijucas, perguntou: Kiko, como é que tu cobra o uso da FSA? Eu disse: eu não cobro, eu uso a FSA para duas coisas. Primeiro, para resolver os defeitos mais rápido. Porque eu chegando no defeito mais rápido, certo? Eu consigo ter mais tempo para fazer mais carros. Então a minha hora técnica é mais cara? É mais cara que meus concorrentes aqui na cidade? É. Só que eu consigo dar uma solução no defeito mais rápido. Outra coisa que a gente usa FSA, muita gente utiliza para vender serviço. Vou dar um exemplo para vocês. Chegou uma cliente com uma TR4, Flex, 30 mil quilômetros, falhando, luz de injeção piscando. Então a gente sabe que o defeito é a parte de ignição. Beleza, entrei com o equipamento diagnóstico, botei o KTS lá, fiz a leitura,
falha de ignição detectada em vários cilindros. Beleza, eu sei que o meu defeito está em vela, sei que o meu defeito está em cabo, né? 30 mil quilômetros, uma bobina dá defeito é bem incomum. O meu defeito estava por ali. Muito fácil pegar, tirar as velas, trocar o cabo, bota, deu, resolveu o defeito, manda o cliente embora. Só que a cliente estava junto, pegamos, puxamos a FSA, conectamos a parte para ver a análise de secundário, mostrei para ela na tela, ó, o defeito está no cabo de vela do primeiro cilindro. Ela assim, tá, mas como é que tu sabe? Tá vendo aqui, ó, tensão de trabalho é em torno de 17 a 20 mil kW, no primeiro cilindro está chegando a picos de 35, 40 com o carro em marcha lenta. Então andando, se você andar muito tempo com o carro, vai vir a queimar a bobina. Desliguei o carro, levantei o cabo de vela do primeiro cilindro, estava lá aquele furinho lateral de fuga de corrente. Passei só a fita isolante, botei o cabo de vela no local, dei na partida, a falha assumiu a tela na FSA, os 4 cilindros iguais. Olhei para a cliente, viu? O defeito estava ali, onde eu falei, no primeiro cilindro. Assim, ó, ela assim, beleza, pode arrumar o carro. Assim, eu vou montar um orçamento. Ela assim, não, você não precisa me montar um orçamento. Arrume o meu veículo. Porque aí ela veio me falar o seguinte, que ela já tem ido em 2 oficinas, as 2 falaram que o defeito era vela e cabo. Só que as 2 fizeram o quê? Uma oficina, ela me falou, o cara sentou dentro, acelerou, ó, tem que trocar vela e cabo. Ela não sentiu firmeza. Ela foi na segunda oficina, a pessoa lá acelerou, conectou o scanner, falha de ignição, ó, tem que trocar vela e cabo para ver se vai resolver. Quando ela chegou aqui na nossa empresa, conectamos a FSA, falamos qual que era o cabo com defeito, mostramos que só passando uma fita isolante, que explicamos para ela que aquilo ali era uma coisa que se ela saísse para andar já ia romper, né? Mostramos na tela que resolveu o defeito, ela já autorizou o orçamento, né? Montamos, fizemos o carro e nisso a gente não ganhou o serviço, a gente ganhou a cliente. Hoje ela arruma um carro dela, arruma um carro do marido, arruma um carro da filha e toda a família está trazendo para cá. Por quê? A gente provou qual era o defeito. Não é naquele negócio falar para o cliente, é provar. Então hoje a gente usa a FSA para isso, para provar para o cliente qual é o defeito. Uma outra situação que a gente utilizou a FSA para venda de serviço foi de uma Renault Master diesel. Ela deu entrada aqui na empresa, cliente novo também, a primeira vez, falhando o cilindro. E a gente já escutava de longe soprar no coletor de admissão. Então, pela experiência, a gente já sabe, ó, isso aí é defeito mecânico, tem válvula torta, válvula desregulada, alguma coisa aconteceu, mas está soprando para o coletor de admissão. O barulho era muito forte. O cliente chegou, entrevistamos o cliente, o que está acontecendo no carro dele? Não, meu carro é o seguinte, faz uma semana que ele arrebentou a correia dentada, troquei a correia dentada numa outra empresa, ela falou que não entortou a válvula, saí de lá, o carro estava funcionando normalmente, só que começou a perder rendimento, voltei lá, eles passaram o scanner, não tinha nada, falaram para mim que o defeito era bomba e bico. Eu andei com o carro mais 1 ou 2 dias, o carro piorou a situação, eu fui na concessionária, botaram o scanner, me falaram que o defeito era bomba e bico. Putz, concessionária, uma outra empresa falou que era bomba e bico, o cara entrou na oficina, eu sei que o defeito é mecânico, que eu vou ter que abrir o motor. Como é que eu vou provar isso para o cliente? Ah, eu vou fazer um teste de compressão, beleza, desmonta em cima o motor da Master toda, tira os injetores fora, bota um relógio de compressão, vou ter o resultado final, beleza. O que eu fiz? Puxei a FSA, 2 garras na bateria, pinça de 1000 no positivo do motor de arranque. A Renault Master, a gente sabe que lá no canto do cofre do motor, do lado direito do veículo, tem um interruptor inercial de combustível, desabilitei ele, o carro não pegou, dei na partida, gráfico na tela, mostrei para ele, ó, tem um cilindro que está sem taxa de compressão. Ah, mas por que pode ter ocorrido? Se aquela vez que arrebentou a correia dentada uma semana atrás, ou entortou um pouco a válvula, ou o bode IAG ter trincado um balanceiro que agora ele rompeu. Temos que abrir o motor para fazer o diagnóstico. O cliente deixou o carro, ganhamos mais um cliente, mais um serviço executado. Então a gente utiliza isso, a FSA a gente utiliza na empresa muito, mas muito mesmo, para o diagnóstico e muito também para vender serviço. A gente utiliza ela para vender serviço. Então a gente consegue fazer muita coisa. Outro exemplo que vem na minha cabeça agora, esse foi fantástico, porque existe pessoas, a gente sabe que existem pessoas
que são muito honestas, que voltam e pedem desculpa. Então foi o caso dessa, um senhorzinho de idade, com um Unozinho Fire, aqueles Unozinho quadradinho, mas com ar de direção, que é uma raridadezinha, mas ele tinha. Deu entrada aqui na empresa falando que o carro dele não fazia mais que 8 km por litro na cidade. O carro sempre fazia 10, 11, chegava a fazer 12, e o carro simplesmente de uma hora para outra a fazer 8 km por litro. Primeira coisa, entramos com o equipamento diagnóstico, conectamos com a ATS, vimos os valores de trabalho de MAP, sonda, pá, tudo dentro dos parâmetros, tudo normal. Entramos com o analisador de gases, passou tudo normal, tudo certinho. Começamos a olhar pressão de pneu, se não tinha pneu muito murcho, botamos na rampa, verificamos o alinhamento. Cara, para ver se não tem uma coisa muito torta, um arrasto de roda, alguma coisa, tudo certinho. E o condutor reclamando. Ele junto, acompanhando o diagnóstico, pegamos FSI e começamos a fazer os testes de passo de ensaio. O primeiro teste que a gente fez foi do motor de partida. Por que o teste do motor de partida? Porque ali eu já vejo a bateria como ela está. Fiz o teste do motor de partida, ele já me deu a bateria, não estava aquilo tudo. Só que você olhava a bateria, é uma bateria nova. Passamos para o teste do gerador. O que ocorre? No teste do gerador, pinça de 1000 no cabo positivo do alternador, 2 garrinhas na bateria, efetuando o teste do gerador, o motor trabalhando em marcha lenta, todos os consumidores desligados, o alternador trabalhando, gerando 35 amperes. Beleza, liguei ar-condicionado, liguei farol, o alternador passou a quase 80 amperes. Olhei para o cliente e falei, defeito do carro do senhor é bateria. Não, mas a bateria eu botei nova faz 3 meses. Aí depois de um tempo ele voltou, chegou aqui na empresa, pediu para falar comigo, pediu desculpa e veio pedir uns cartões. Fiquei surpreso, mas por quê? Não, porque mês passado quando eu estive aqui, eu vim aqui, no outro dia fui jogar bote, para quem não sabe aí que não é da região, bote é um jogo aí nosso aqui da região. E fui lá na cancha jogar bote e coisa. E comecei a falar mal de ti pra caramba, que tu me enganou com o teu aparelho, que tu me comeu com a bateria, porque não sei o que, porque tu me enganou, que tu me logrou, não sei o que. Falei mal de ti um monte. E hoje eu fui abastecer meu carro e meu carro voltou a fazer 12 km com litro. Então eu vi que você estava certo. Então eu vim pegar uns cartãozinhos que eu vou levar lá pro pessoal lá e vou falar que tu estava certo e eu que estava errado. Então são pessoas assim que a gente precisa, né? É raro esse tipo de pessoa? Mas graças a Deus isso tá virando mais frequente. Então ele já virou meu garoto propaganda. Então já me indicou vários clientes, já veio vários amigos, pessoas da família. Então ele acaba indicando, mas não por mérito meu, por mérito da FSA. Se eu não tivesse o equipamento ali para poder provar para ele, como é que eu ia saber isso? Como é que eu ia chegar nessa conclusão, né? Os alternadores hoje pilotados, temos que ter um equipamento diagnóstico desse para a gente poder dar um diagnóstico correto para o cliente. A gente pega muito problema aqui de alternador pilotado, carro gerando vários erros, várias coisas que a gente vai ver que o alternador pilotado, o cara foi lá e botou um regulador que não faz o controle. Então a gente consegue pegar isso tudo no FSA, porque a gente sabe que ali naquela situação de trabalho tinha que estar gerando tanto de amperes, está gerando o dobro. A gente consegue pegar esse tipo de falha aqui no uso diário dela. Então a FSA hoje, aqui na empresa a gente tem um lema, FSA é vida. Porque eu não fico mais guardando as informações na minha cabeça. Hoje eu utilizo a minha cabeça para pensar em coisas para minha família, para o meu dia a dia, para o bem-estar. As informações técnicas eu busco dentro do EasyTronic, tenho tudo lá. E a parte de diagnóstico começa a salvar e guardar todas as informações na FSA. Então, espero que tenha sido útil o vídeo para vocês, né? A gente vai começar agora a fazer alguns vídeos de utilização de equipamentos no carro, na próxima vez para vocês poderem ver. Mas esse seria um vídeo de um depoimento de como a gente utiliza. Então a gente utiliza hoje ela principalmente para vender serviço, para mostrar para o cliente que a gente está certo, para mostrar para o cliente que ele vai fazer aquilo e que vai ficar bom. Cara, o equipamento em termos de si, a primeira vez que você vai ver o preço, vai comprar, putz, caro, dói no bolso. Só que hoje a gente tem que ter investimento. O investimento hoje é necessário. Só que aí você para e faz a conta seguinte, vou lá comprar uma FSA, pô, investimento alto. Vou lá assinar os manuais. É que nem eu sempre falo, o pessoal fala dos manuais. Quanto é que gasta essa assinatura de manuais? Eu gasto um monte porque eu tenho só um negócio que eu tenho no manual lá, que é chamado Compact Software Plus,
que é um banco de dados dentro da FSA, que é focado só para carro europeu, não tem desenvolvimento no mercado nacional, por isso que a Bosch nem faz uma divulgação e propaganda disso. Só nessa assinatura eu pago R$ 1.500, porque é pagado em euros, né? Mas o resto das coisas eu gasto ali na faixa de 4.000 de assinatura de manuais. CIS, MP, SD, tudo online, assinatura, vem update, atualização aí direto. Aí a gente, porra, mas 4 conto por ano? Eu digo, cara, é barato. Os caras, por quê? Tu tá louco? É barato? Não, não é barato, não é caro. Porque se a gente pegar R$ 4.000 e dividir por 12, dá quanto por mês? Então hoje a gente não pode mais chegar para o cliente, passar um scanner, fazer um diagnóstico sem cobrar, porque a gente comprou a ferramenta e a gente está pagando pela informação. Então se eu pegar R$ 4.000 dividido por 12, eu passei num carro prêmio por mês ou 2, 3 populares, eu já paguei minha parcela. Então a ferramenta ela se paga e eu tenho toda a informação técnica necessária para poder trabalhar aqui na empresa. Certo? Ah, mas não tem o manual CIS lá do Gol 1000. Sim, não tem. Só que a Bosch está trabalhando, o pessoal está correndo atrás e aguarde que vai estar completo para toda a linha nacional aí, onde os manuais estão faltando. Só que o Golzinho a gente sabe, a gente mexe todo dia, a gente sabe como a coisa funciona e a gente sabe onde está ali. Mas aí o pessoal fala, mas aí é só para carro importado, tu mexe com muito carro importado? Disse, não. Aí hoje aqui na oficina a gente tem uma Land Rover, a gente tem um Nissan GT-R, a gente tem uma Mercedes, a gente tem uma Santa Fé, mas temos uma Fiorino, temos um Celta, temos um Gol. A gente também precisa dessas informações. Por isso a importância lá do Easy Ticket em ajudar a cobrar. A gente cobra aqui bastante, a coisa está funcionando e está fluindo. E em pouco tempo a gente vai estar perfeito. Certo? Então, é caro? Não, não é. Porque a hora que chegar uma Tiguan, Tiguan não é carro importado. BMW, me desculpem, não é mais carro importado. Eu vejo muita gente falar, mas só é para carro importado, mas o cara está todo dia uma BMW na oficina dele. Passat, Audi, Golf, não é carro importado. Aqueles manuais que a gente mostrou nos vídeos anteriores, ou posteriores, eu não sei a sequência que vai ser feita, tá? Peugeot, Renault, Citroën, não é carro importado. Então a gente tem tudo aqueles manuais desse carro. Então o cliente chega com o carro, você tem a literatura técnica, você tem a informação técnica, você acaba solucionando aquele defeito mais rápido, te sobra mais tempo para pegar mais serviço. É aí sim que eu uso a FSA. Porque eu começo a utilizar os passos de ensaio, os bancos de dados e começo a usar a utilização dela, eu chego num diagnóstico final mais rápido, mais preciso e consigo pegar e acabar aquele carro que às vezes eu ia ficar uma semana e um dia eu resolvo e eu consigo ter mais 4 dias da semana para pegar mais serviço. Então, com a FSA eu não consigo cobrar porque é uma ferramenta minha para diagnóstico. Certo? Eu não cobro a utilização, mas aí eu utilizo ela para ganhar cliente e utilizo ela para fazer os carros mais rápidos, achar os defeitos mais rápidos, certo? E poder faturar mais, porque eu consigo girar mais carros durante o mês na minha empresa. Outra coisa que eu vejo muito é o pessoal focado muito em coisa, osciloscópio, osciloscópio, osciloscópio. Porque eu vou comprar o osciloscópio X que é mais barato do que uma FSA. Uma coisa bem esclarecida, a FSA ela não é osciloscópio. A FSA ela é um analisador de motores. Uma das funções dela é ser osciloscópio. Então ela tem ali um banco de funções e uma delas é ser osciloscópio. Então, por exemplo, eu vejo o pessoal, mas é tão caro. Sim, mas aí você pega, vai lá, compra um osciloscópio da marca X. Vai lá, você quer testar um sensor de rotação. Beleza. Aí você para na frente do computador, instrumenta. Do mesmo jeito que você vai ter que espetar aquele sensor de rotação, eu vou ter que espetar a FSA. Mesma coisa. Até agora, os dois estão iguais. Não estão? Beleza. Aí você para, liga o carro, vai lá e começa a mexer em tela, configura, bababá, configura. Demora lá uns 3, 4 minutos para acertar o sinal na tela. Show de bola. Eu fui lá na FSA, cliquei, sensor de rotação. Ela já se configurou toda por sensor de rotação especificado. Estou com a imagem na tela. Então, eu perdi mais 4 minutos, eu também fazia. Tudo bem. 4 minutos hoje, 4 minutos à tarde, 4 minutos amanhã, 4 minutos depois da manhã, 4 minutos depois da manhã, mais 4 minutos depois da manhã. Se a gente botar no final de ano, dá pelo menos uns 15 a 20 dias de trabalho. Frouxo. Perdendo tempo na frente, configurando uma tela. Sendo que num clique eu já poderia ter a imagem. Então, ela se paga dessa forma.
em tempo de trabalho da empresa. Sobra mais tempo para fazer mais carro e gerar mais dinheiro. Mais carro na empresa, carro saindo mais rápido, diagnóstico mais preciso, mais rentabilidade no final do mês. Não sou o dono da verdade, não sei tudo, vivo aprendendo. E eu sempre falo que no nosso ramo, o cara que falar que sabe mais que 20% é mentiroso. A coisa evolui muito rápido e as ferramentas estão aí para nos ajudar. Beleza, pessoal? Valeu!